A minha família morava em um sítio em uma pequena cidade no interior de Minas Gerais, chamada Curvelo. Neste sítio morava a minha mãe, que na época tinha 25 anos. A minha tia Carmita, com 27 anos, o meu tio Osvaldo, com 32, e a sua esposa, da mesma idade dele, e também os meus avós. A minha mãe conheceu um rapaz nesta época. Ele se chamava Júlio. Era muito atencioso com a minha mãe e a levava para os lugares de moto, comprava presentes e fazia todos os seus gostos. Mas apesar de muito brincalhão, ele era muito ciumento. O meu avô nunca gostou dele e dizia por vezes que o cabra era psicopata, pois apesar de estar sempre brincando e sorrindo, tudo isso parecia ser apenas um teatro. Com o passar do tempo, o Júlio foi ficando cada vez mais ciumento. A minha mãe não podia nem conversar com os próprios irmãos, que ele tinha ciúmes. Porém, na frente das pessoas, ele era super gente boa, brincalhão e sorridente. Mas quando estava a sós com a minha mãe, ele era agressivo. Nesta época, os meus tios tiveram um bebê, e o Júlio se encantou com a criança. Ele dizia muito feliz que logo logo chegaria a vez dele e da minha mãe de terem um bebê. E muitas das vezes ele ficava por horas brincando com o bebê dos meus tios. Imitava palhaço, dançava, fazia mímica e brincava com bonecos de meia. E também imitava vozes. E a bebezinha amava as brincadeiras. Ela passou a gostar mais do Júlio do que dos próprios pais. E realmente, os meus tios confiavam muito nele com a bebê. Mas por outro lado, ele continuava ciumento e muito agressivo com a minha mãe. Ele sempre a pedia desculpas por ser agressivo e dizia a ela que às vezes não conseguia se controlar, pois ele tentava ser uma pessoa boa, mas havia uma voz em sua cabeça mandando ele fazer coisas ruins. Algumas vezes a minha mãe o pegava conversando sozinho, coisas do tipo: "Eu já disse que só quero a minha família. Não, eu não vou mais fazer o que você me manda." A minha mãe, pouco tempo depois, terminou com ele. Até que em uma certa noite, ele apareceu em nossa casa. A minha mãe estava sozinha, pois toda a nossa família havia saído para a igreja. O Júlio chegou no sítio e tentou reatar o namoro com a minha mãe, prometendo que iria mudar o comportamento. A minha mãe disse que não voltaria mais para ele. Então, ele a agrediu, atirando ela contra a parede. E assim, a minha mãe desmaiou. Em seguida, ele a colocou no Fusca e a levou para o cemitério. Já eram por volta de 2 da madrugada. Este cemitério, na época, tinha um muro muito baixo pelos fundos, onde era muito fácil entrar. A minha mãe se lembra de acordar em cima de uma sepultura, meio desnorteada. A luz da lua clareava um pouco o lugar. Ela se lembra de ver a uns 100 metros à sua frente uma coisa grotesca se contorcendo no chão. Enquanto aquilo se debatia, ela percebeu que a boca da coisa saltava para fora, como se crescesse um focinho na criatura. E quando aquilo abria a boca para gritar ou berrar, aparecia presas enormes que saltavam de sua boca. A minha mãe não ficou ali para ver o que era aquilo. Ela saiu correndo em direção ao portão principal do cemitério. Mas como estava fechado, ela tentou pular o muro.
O muro da frente do cemitério era bem alto, mas mesmo assim ela escalava. Quando ela olhou para trás, aquela coisa vinha correndo como um cachorro em sua direção. A diferença era que aquela criatura parecia ter 4 vezes o tamanho de um cachorro. E antes que ela pudesse subir no muro, a criatura a agarrou pela perna com uma mordida violenta. Ela gritou de dor e, com apenas a cabeça para fora do muro, ela percebeu que havia algumas pessoas na praça que ficava em frente ao cemitério. Então ela gritou pedindo ajuda, mas todos que estavam ali correram desesperados. Eles acharam que a minha mãe era alguma aparição, ou a mulher de branco do cemitério, pois naquela época existia muito dessas crendices. Os fatos sobrenaturais estavam acima da lógica. Mas, para a sorte da minha mãe, o vigia que estava na capela do cemitério ouviu os gritos dela e foi a socorrer. Assim que chegou até o local, ele presenciou a criatura puxando a minha mãe pela perna para o fundo do cemitério. O vigia pegou a pá do coveiro e enfrentou a coisa, que logo fugiu em seguida. A minha mãe foi hospitalizada, tomou vacina antirrábica e levou 19 pontos na perna. Depois deste fato, o Júlio sumiu por um tempo. A minha mãe estava grávida dele e deu à luz a mim. Acontece que assim que eu nasci, começou a aparecer no quintal do sítio da minha família aquela mesma criatura que a minha mãe tinha visto no cemitério. Porém, ela não fazia ideia que era a mesma criatura, pois para ela, o que a atacou no cemitério foi apenas um cachorro. Pois naquela noite estava muito escuro e ela não pôde ver direito. No começo, os meus tios ficaram preocupados com aquela coisa ali no nosso quintal. Afinal, era um cachorro humanoide com corpo de homem e cabeça de cachorro. Os seus olhos eram um azul tão forte que até brilhavam. Mas aquela coisa parecia inofensiva e ficava ali no quintal do sítio, rolando na terra e brincando com uma bola que havia lá. Parecia aqueles cachorros brincalhão. Isso durou várias noites, aquela criatura aparecendo no quintal do sítio para brincar. O meu avô, muito curioso, certa noite resolveu abrir a porta e sair lá fora para ver melhor o que era aquela coisa. Ele se aproximou e em seguida passou a mão no pelo da criatura, e a mesma lambia a mão do meu avô. E quando meu avô abaixou a guarda, a coisa se levantou, se pôs de pé como uma pessoa e agarrou meu avô pelo pescoço. E em seguida o arremessou a uns 5 metros à frente. Depois, a criatura veio correndo em uma velocidade absurda e entrou na casa. Os meus tios e tias todos lutavam contra a coisa, mas a criatura dava várias patadas e coices em todos ali na casa, os jogando longe como se fossem brinquedos. A coisa foi até a minha mãe, que estava escondida comigo no quarto, e em seguida apontou o dedo para o bebê nos braços dela, que no caso era eu. A minha mãe se jogou por cima de mim para me proteger com seu corpo, mas a criatura a pegou pelos cabelos e a atirou longe. Neste momento, o meu avô veio com a faca e golpeou a criatura pelas costas. Os meus tios e tias
lutavam com aquela coisa e tacavam na criatura tudo que encontravam pela frente. Aquela luta durou uns 10 minutos, tempo suficiente para minha avó ferver água e tacar na criatura. E só assim, aquela coisa deu um urro de dor. Saiu em disparada, pulando a cerca do quintal do sítio e entrou para o mato. A coisa destruiu todos os móveis da casa, mas graças a Deus todos nós estávamos bem. No dia seguinte, o meu tio comprou uma arma para a nossa segurança. E o meu avô chamou o padre para benzer a casa, pois ele achava que aquela criatura era o próprio diabo. O padre disse ao meu avô que o problema não era a casa, e sim eu, pois o demônio estava atrás de mim, pelo fato de não ter me batizado. Então, naquele mesmo dia, eu fui batizado, e aquela coisa nunca mais apareceu por lá. Hoje, 20 anos depois, eu analisei todos os fatos dessa história e fico pensando e me perguntando: será que aquela criatura não é o meu pai que se transformava em lobisomem e veio me buscar? Pois talvez isso explique o seu comportamento agressivo e as vozes na sua cabeça. Bem, nunca conheci o meu pai, pois após estes acontecimentos, ele nunca mais foi visto na cidade. Mas digamos que eu seja filho de um lobisomem. Será que há possibilidades de um dia eu me transformar na mesma criatura que foi o meu pai? Bem, espero que não. Boa noite. Um amigo do meu pai, chamado Edgar, contou que quando era jovem, morava em um sítio afastado da cidade. Portanto, quando voltava do colégio à noite, o caminho era muito escuro e assustador. Certo dia, estava ele retornando como de costume, junto com as suas irmãs. Quando em um certo trecho do caminho, ele avistou uma bola de fogo, vindo em sua direção. Apavorado, logicamente ele correu, mas segundo ele disse, a bola de fogo aumentou a velocidade e o perseguiu. E quando o alcançou, o fez desmaiar por alguns minutos. Suas irmãs o reanimaram e o levaram para casa. Chegando lá, ele contou aos seus pais o ocorrido. E como ele estava muito mal, com febre e quase desmaiando novamente, mandaram ele ir visitar uma senhora de um sítio vizinho, que era uma curandeira. Então ele foi, e chegando lá, entrou na casa, sendo que suas irmãs, que haviam ido acompanhá-lo, ficaram lá fora, em um canteiro de flores. Lá dentro, a curandeira disse o seguinte para ele: faz o seguinte, pega essas ervas aqui e leva para casa. Faz um chá e bebe tudo. Enquanto isso, no quintal, as suas irmãs não resistiram e pegaram algumas flores. E em seguida, todos eles foram embora. Chegando em casa, ele tomou o chá e logo melhorou. Alguns minutos depois, alguém bateu na porta e ele foi atender. Era uma senhora, e ela disse o seguinte: voltem à casa da curandeira e diga para suas irmãs devolverem na mão dela as flores que elas pegaram, senão você vai piorar novamente. Ele contou o acontecido aos seus pais e às suas irmãs, que perguntaram a ele se ele conhecia a mulher
que tinha ido até lá. E ele disse que não, que nunca a tinha visto. Sendo assim, foram até a casa da curandeira e devolveram as flores. E ao mesmo tempo, perguntaram a ela quem seria aquela mulher que havia feito a visita na casa deles. E ela respondeu: aquela senhora morava nessa casa antes de mim. Os meus poderes vêm dela. Depois que ela disse isso, eles foram rapidamente para casa e nunca mais voltaram lá. Boa noite. Certa vez, quando eu tinha em torno dos meus 7 anos, toda a minha família estava em casa para um jantar. Os homens foram conversar lá fora na área, as mulheres na sala, e nós, as crianças, ficamos brincando pela casa. Até aí tudo bem, sem problemas. Só que em uma dessas correrias pela casa, a minha avó me chamou e pediu para que eu buscasse para ela um copo d'água. E eu fui. E ao chegar na cozinha, vi uma mulher de cabelos longos e loiros, encostada no fogão. E eu logo pensei que talvez fosse uma amiga da minha mãe. E fui andando em direção ao filtro, que ficava depois do fogão. E ao chegar mais perto do fogão, e curiosa para ver quem era aquela mulher, ela me olhou, arregalou os olhos para mim como se levasse um grande susto e simplesmente voou. Isso mesmo, ela voou e entrou pelo teto. Até hoje eu não consigo explicações para isso. Não sei quem era e nem por que estava ali, mas aquela casa onde eu morava na época, até as visitas sentiam coisas ruins. Boa noite. Antigamente, existia uma forma muito particular das pessoas guardarem as suas economias. Elas enterravam ou escondiam o seu dinheiro, seja em algum lugar na mata, ou até mesmo em casa, embaixo dos colchões, e por aí vai. Isso acontecia com mais frequência na zona rural, já que o banco nesta época era privilégio de poucos. O curioso dessa prática era que quando a pessoa partia dessa vida, ela tentava de alguma forma avisar para alguém desenterrar o tal dinheiro. A alma da pessoa ficava penando, até encontrar uma pessoa que tivesse coragem para desenterrar o dinheiro. Pois dizia os mais velhos que no trajeto do resgate apareciam várias assombrações para impedir que a pessoa não conseguisse desenterrar o dinheiro. E como consequência, a pobre alma continuaria penando. Bem, no começo do século XX, na cidade de Ibalbinha, zona rural do Maranhão, existia uma pobre viúva, bem jovem nos seus dias, a qual era mãe de vários filhos, sendo que o seu único serviço era quebrar coco babaçu, uma prática bem comum no Maranhão. A pobre mulher levava uma vida muito sofrida. Um dia, ela teve um sonho, onde alguém lhe falava que em uma serra, em um determinado local, existia um dinheiro enterrado. Ela preferiu não dar atenção para esse sonho, já que para ela não passava de um simples sonho. Mas o curioso era que ela começou a sonhar várias noites seguidas sobre a mesma coisa. Um certo dia, ela decidiu
que iria atrás daquele dinheiro citado no sonho. Então, ela chamou 2 compadres dela, que por sinal eram pessoas bem ambiciosas. Eles saíram à tarde e foram para aquela serra mostrada no sonho. Já chegando no local, eles começaram a cavar. Cavaram até a pá bater em algo. Sendo que naquele momento, o compadre fez um sinal para sua esposa. Desconversou e tratou de falar para a pobre viúva que ali não havia nada de valor e que tudo foi um engano. Então, a pobre mulher desiludida foi embora juntamente com eles. Quando caiu a noite, o compadre mais a comadre retornaram à serra e desenterraram uma botija cheia de dinheiro da época. Após pouco tempo, eles abriram uma vendinha, compraram uns gados e algumas terrinhas. Mas não demorou muito para que as 2 filhas do casal viessem a morrer subitamente. E pouco tempo depois, a esposa caiu doente, sendo que o seu marido gastou todo o dinheiro que restava com ela, mas sem êxito, pois a mesma faleceu. Ele ficou na pior, perdendo tudo e acabando por morrer praticamente em seguida. A pobre viúva continuou na sua miséria, mas eles não usufruíram do dinheiro, que não era para eles. Dizem que este fato foi verídico, e pela ganância daquelas pessoas, acabou acontecendo toda aquela desgraça. A alma que vagava neste mundo se libertou finalmente do dinheiro que aprendia na terra, após o mesmo ser desenterrado. No Maranhão existem diversas histórias sobre casos de dinheiro enterrado, sendo muito comum naquela região. Boa noite.